Olá, graças e paz. Seja bem-vindo à primeira lição do nosso curso de Introdução à Hermenêutica. Esse curso é um curso promovido pela Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Nós esperamos que você tenha grande proveito em estar aqui conosco. E uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer é exatamente esta que aqui está. Por que você está aqui? Certamente algo motivou você para que se matriculasse nesse curso ou assistisse essa aula que foi gravada também para facilitar o seu acesso a esse conteúdo. Nosso desejo é que a sua motivação tenha sido realmente estar aqui para aprender como interpretar a Bíblia, como interpretar a Palavra de Deus. E eu gostaria de começar falando um pouco dos objetivos do nosso curso. Como objetivo geral, nós podemos apresentar aqui para você essa tentativa de capacitação. O objetivo desse curso é capacitar você, aluno, a estudar a Palavra de Deus, a interpretá-la de uma maneira correta, de acordo com os princípios de interpretação, e sempre com o objetivo para que você seja capacitado a aplicar a Palavra do Senhor ao seu dia a dia, para que você seja abençoado e também possa abençoar outras pessoas. Como objetivos específicos, nós poderíamos citar aqui também aprender a observar e interpretar corretamente o texto sagrado, aprender a aplicar o ensino bíblico à sua vida, à vida diária, e desenvolver cada vez mais o desejo, o anseio pelo estudo da Palavra do Senhor. Nós teremos 10 encontros, 10 lições, que tem aqui diante de você o cronograma. As aulas estão sendo ministradas online e também disponibilizadas posteriormente na internet para que você reveja, ou caso você tenha perdido a aula, possa repô-la assistindo esse vídeo. A nossa lição de hoje exatamente introduz esse assunto. Nós vamos pensar um pouco juntos aqui por que interpretar a Bíblia. Por que isso é importante para todo aquele que deseja conhecer melhor ao Senhor. E nós apresentamos aqui 3 passagens bíblicas que se referem à própria Bíblia. É interessante dizer isso. A Bíblia faz referências a ela mesma. Em muitos momentos você vai encontrar versículos, passagens que falam sobre a importância da palavra, a palavra de Deus. E aqui, tentando responder essa pergunta, por que estudar a Bíblia? Colocamos aqui em vermelho a ação e em azul o resultado dessa ação. Por exemplo, o texto de Josué 1:8, que a gente tem aqui na tela, nos diz: não cesses de falar deste livro da lei. Lei aqui no sentido também de escritura sagrada, Bíblia sagrada. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então vemos aqui um chamado à ação, falar do livro da lei, meditar nessa palavra, fazer segundo aquilo que nele está escrito. E o Senhor nos garante que teremos um resultado. O resultado será: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A semente plantada gera um resultado, um fruto. Texto de João, capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, a ação, vocês obterão como resultado isso: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, disse a ele: toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se estivermos dispostos a aceitar o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, teremos como resultado exatamente isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa dizer que o nosso esforço, ao nos aproximarmos da Bíblia, ao estudarmos a palavra, ao buscarmos interpretá-la e aplicá-la, trará resultados. Essa é uma garantia que o Senhor nos dá nesta mesma palavra. A palavra, ela é essencial para nós. É algo de que nós, como servos de Deus, como cristãos, necessitamos. Ela é essencial para o nosso crescimento. E aqui o apóstolo Pedro, ensinando a igreja, diz, fazendo uma analogia, uma comparação entre a palavra e o leite materno, ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, se nós desejamos crescer na nossa vida cristã, precisamos da palavra, assim como um bebê recém-nascido necessita do leite que a sua mãe lhe dá. Não apenas a sobrevivência, mas também o crescimento rumo à maturidade depende dessa palavra na nossa vida. É o que o escritor de Hebreus nos diz, nesse trecho do capítulo 5, exortando aqueles irmãos. Ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer. Vos tendes tornado tardios em ouvir, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Vos tornastes como necessitados de leite. Nós não podemos ficar apenas nos rudimentos, nos fundamentos. Precisamos de alimento sólido que essa palavra nos fornece, para que nós não sejamos também achados como pessoas tardias, que já deveriam ter avançado no crescimento, rumo à maturidade, e ainda não o fizemos. E essa palavra ela é essencial para a nossa eficácia espiritual. Se nós queremos ser usados por Deus, se queremos desempenhar um ministério que Ele nos entregou, precisamos da palavra. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aquele que dedica tempo a estudar a Bíblia, e aqui quando nós dizemos estudar, nós não estamos falando apenas em ler a Bíblia, mas em estudo regular, sistemático, de modo que se possa realmente aprender mais, extrair da palavra os tesouros que ela tem. Quem estuda a Bíblia, quem gasta tempo fazendo isso, torna-se capaz de pensar por si mesmo. E aqui não numa autonomia, numa independência, não é isso. Mas é capaz de extrair a verdade da palavra diretamente dessa palavra, sem necessitar receber de terceiros. É claro que todos nós somos abençoados por mestres, professores, pastores que pregam, que ensinam, mas todo crente tem não só o direito, o privilégio, mas até mesmo a responsabilidade de poder ele mesmo estudar a palavra e aprender. Quem estuda a palavra experimenta essa alegria, a alegria da descoberta, a descoberta pessoal, de poder, no seu dia a dia, na sua leitura, nos seus estudos, descobrir coisas novas que Deus tem para nós. Importante destacar que a pessoa que estuda a Bíblia, ela se torna capaz de avaliar o ensino dos outros. Não que nós vamos nos tornar juízes dos outros, não é isso. Mas, muitas vezes, os ensinamentos que nos chegam
não estão embasados de fato na palavra, ou são fruto de uma interpretação equivocada da palavra, não por má fé necessariamente, mas talvez por desconhecimento daquele que está pregando, ensinando. Nós temos sim de ser capazes de avaliar o ensino para saber se ele está de acordo com a palavra do Senhor. Isso foi algo que os apóstolos enfatizaram muito nos seus escritos, nas suas cartas, para que a igreja não fosse enganada por falsos ensinos, por falsos mestres, não fossem levados, os crentes não fossem levados, como a palavra de Deus diz, por ventos de doutrinas. Aquele que estuda a palavra, estuda a Bíblia, vai se apaixonar cada vez mais por essa palavra e também pelo autor dessa palavra, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. E crescerá espiritualmente. Essa é uma garantia que nós temos. Vale a pena, portanto, estudar a palavra de Deus. Em que esse curso vai lhe ajudar? Esse é o nosso desejo e esperamos que isso de fato aconteça na sua vida. Você poderá evitar erros ao aplicar um trecho da Bíblia. É comum que nós façamos uma leitura muitas vezes superficial da Bíblia e acabemos por aplicá-la de maneira equivocada, ou fora do seu contexto, ou fora mesmo do seu significado básico. Aqui nós vamos trabalhar métodos, ferramentas, princípios que vão lhe ajudar a evitar esse erro, que infelizmente acontece muito. Você será preparado certamente para o ministério, você poderá manejar bem a palavra da verdade, que é algo que Paulo diz para Timóteo, que todos nós devemos nos apresentar a Deus aprovados como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Nós poderemos evitar esse erro tão comum, que é usar um texto fora do seu contexto. Isso pode nos induzir a errar ou fazer outros errarem também. Também nós escaparemos, ou seremos capazes de escapar dessa armadilha, que é fazer a passagem dizer o que ela não diz. E aqui nós colocamos vários textos, não vamos ler esses textos, eu gostaria que você inclusive fizesse essa leitura e tentasse conectar isso com o que está sendo dito nesse slide, nessa imagem. Mas eu quero destacar aqui essas duas passagens, Mateus 4, 6 e Salmo 91, versículos 11 e 12. O texto do Evangelho de Mateus, nesse trecho, capítulo 4, versículo 6, descreve a tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ao tentar Jesus, é repelido por Jesus com a palavra. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, da boca de Deus, citando um texto do Antigo Testamento. E Satanás procurou então enganar Jesus usando a Bíblia também, digamos assim, contra-atacando uma nova tentação, e agora usando a Bíblia. Ele citou o Salmo 91, versículos 11 e 12. O texto diz, um texto muito conhecido de todos nós, o texto diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem, de modo que não tropeces em pedra alguma. E disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, e citou esse texto. E Jesus, obviamente, repeliu também essa investida do inimigo. E aqui eu quero alertar a você que está me ouvindo. Usar a palavra de Deus, citar um texto bíblico, não transforma aquela declaração, aquela citação necessariamente em uma verdade, porque a passagem bíblica pode estar sendo usada de maneira errada para dizer algo que a Bíblia não está ensinando. E isso é uma armadilha muito
séria para todos nós. Jesus foi tentado através desse texto aqui, citado pelo inimigo das nossas almas. Esse curso também poderá lhe ajudar a evitar ênfase exagerada em questões secundárias, em questões menores. Muitas vezes nós ficamos nos apegando a detalhes e nos esquecemos de buscar o propósito principal de determinada passagem. E aí é como se nós ficássemos girando em círculos e não conseguimos entender qual realmente o objetivo daquele ensino, daquela narrativa, do que está sendo dito na palavra. Aqui nós vamos buscar encontrar o foco, o ponto principal do ensino. E esperamos também que você seja capacitado para isso, para fugir do erro. Esse erro que é também muito sério. Nós devemos estudar a Bíblia para poder vivê-la. Quando estudamos a Bíblia para saber o que diz, mas não para fazer o que ela diz, nós estamos incorrendo num erro também. Lembre que os fariseus, doutores da lei, mestres da lei, conheciam a palavra, conheciam o Antigo Testamento, na época de Jesus, e mesmo assim eles conspiraram para que Jesus fosse preso e fosse crucificado. Então não adianta conhecer a Bíblia apenas. Há muita gente que conhece muito da palavra, mas não é capaz de viver a palavra. Não adianta estudar a Bíblia apenas e tão somente para aumentar o nosso conhecimento. E o que você precisa para participar dessa aula, desse curso? Você precisa de uma Bíblia, claro, de preferência uma Bíblia impressa, embora nós tenhamos hoje muitas versões online ou versões digitais, mas sugerimos que você tenha uma Bíblia impressa. Por que estou dizendo isso? Até para que você possa fazer alguma anotação, talvez até na própria Bíblia. Não tem muito espaço normalmente nas margens da Bíblia, mas pode ser que você queira sublinhar alguma coisa, marcar alguma coisa, fazer alguma anotação. Então tenha a sua Bíblia à mão, tenha também um caderno, um bloco de anotações, canetas, se você quiser usar canetas de cores diferentes, preta, vermelha, azul, para poder dar ênfase a alguma coisa, canetas para marcação de texto, ou lápis coloridos, fique à vontade, use a sua criatividade. Que a sua mente e o seu coração estejam abertos para aprender e traga também disposição para pensar e para trabalhar. Nós não pretendemos que nesse curso você receba tudo pronto, mas você vai ser apresentado a métodos, a técnicas, a princípios, a diretrizes, mas é necessário que você esteja disposto a pensar e também se esforçar um pouco para poder aprender e usar essa metodologia. E agora vamos falar um pouco sobre a palavra que dá título a esse curso, Interpretando a Bíblia, uma introdução à hermenêutica. Então, o que seria essa tal hermenêutica? De uma forma muito simples, direta, é claro que aqui podemos extrapolar essa definição tão direta, tão simples, mas a hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. Lembrando que essa ciência ela não está restrita ao estudo da palavra de Deus. Nós temos a aplicação da hermenêutica, por exemplo, no campo jurídico, a hermenêutica jurídica, também a interpretação de obras filosóficas. Todas as vezes que há interpretação de textos, nós temos uma manifestação ali dos princípios da hermenêutica. Mas aqui nesse curso nós vamos focar a hermenêutica bíblica, que tem seus princípios específicos, sua metodologia específica, o seu propósito muito específico. E aqui vamos falar de alguns princípios gerais. Bom, primeiro, o que são princípios? Poderemos dizer que os princípios são os alicerces de alguma coisa. É de onde tudo parte, é o princípio, de onde as coisas partem, de onde elas se originam
por onde começam, digamos assim. Então, os princípios são essas diretrizes que a gente precisa ter em mente ao nos aproximarmos do texto bíblico. E aqui eu vou falar de princípios gerais. Há princípios gramaticais, há princípios históricos, há princípios teológicos de interpretação. Esses são os princípios gerais, até para nós podermos introduzir mesmo esse tema, que talvez seja novidade para a maioria das pessoas que estão participando desse curso. Então, primeiro ponto, trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade. Significa dizer que não adianta nos aproximarmos da Bíblia olhando para ela como um livro qualquer, porque ela não é um livro qualquer. Ela é a revelação de Deus. Ela é fruto da inspiração. Ela é fruto da ação do Espírito Santo sobre homens, mulheres, sobre pessoas que foram chamadas para registrar essa revelação. Então a Bíblia, ela é um livro humano, sim, porque foi escrito por pessoas como eu e você, mas ela é também um livro divino, ela é um livro que não contém erro. Por isso, esse é um princípio básico. Antes de se aproximar da palavra de Deus, saiba que você está se aproximando do livro que é a revelação dele para nós, a revelação dele para a humanidade. Segundo ponto, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Uma das melhores maneiras de interpretar a Bíblia é compreendendo o que ela ensina através de outras passagens. Então, lemos uma passagem, talvez não tenha ficado tão claro, mas vamos buscar o ensino geral da palavra de Deus sobre aquele ponto, porque um texto, uma passagem, poderá lançar luz sobre outra e nos ajudar a entendê-la, a interpretá-la. Um outro ponto importante, e aqui está relacionado à nossa experiência pessoal com Deus. A fé salvadora e o Espírito Santo são-nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Significa dizer que você que creu no Senhor, você que, ao crer nele, recebeu o Espírito Santo da promessa, a sua vida e a habitação do Espírito Santo, você tem as ferramentas necessárias para interpretar a palavra de Deus. Uma pessoa que não teve uma experiência com Cristo, não compreende a natureza do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, terá grande dificuldade para entender muitas passagens. Ao nos aproximarmos da palavra, nós o fazemos na mediação do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê. Um outro ponto, interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. É comum que nós tenhamos, na nossa caminhada com Deus, experiências com Ele. Experiências de oração, experiências de manifestações de Deus na nossa vida, coisas maravilhosas que Deus faz com o seu povo. Mas precisamos entender uma coisa, a nossa experiência pessoal, ela não é o critério para interpretar a Bíblia. Pelo contrário, é a Bíblia que será o critério para interpretar a nossa experiência pessoal. Para saber se uma experiência que tivemos, uma experiência de natureza espiritual, provém realmente de Deus, precisamos julgá-la à luz da Bíblia. Mas a nossa experiência jamais será o critério para julgar ou interpretar a Bíblia. Poderia dar um exemplo aqui para vocês? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve uma experiência de conversão muito particular, muito peculiar. Ele era um perseguidor da igreja, estava se dirigindo a Damasco para prender os cristãos, para perseguir a igreja, e nesse caminho ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. Ele viu uma luz, ele ouviu uma voz. Quando ele pergunta quem és, Jesus responde para ele,
eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele caiu do cavalo, ficou cego. Dali foi levado à cidade, lá ficou, recebeu a visita de Ananias, um homem de Deus enviado pelo Senhor, que foi lá, orou por ele, e ele ficou bom, né, voltou a enxergar, e o restante da história vocês conhecem. E foi uma experiência maravilhosa. A conversão dele foi assim. Mas será que eu preciso dizer, eu posso dizer, melhor dizendo, que para que eu realmente me converta, eu preciso estar a cavalo, ver uma luz, ouvir uma voz, ficar cego, depois recuperar a visão? Não, claro que não. Cada um de nós aqui tem a sua história com Deus. Mas a nossa história com Deus é que precisa estar conformada à palavra e não o contrário. Eu não posso exigir, por exemplo, que todas as pessoas tenham o mesmo tipo de experiência que eu tive ou que eu tenho. Outro ponto importante é os exemplos bíblicos só têm a autoridade quando amparados por uma ordem. Na Bíblia nós temos muitas histórias, narrativas, descrições de acontecimentos, números. Temos uma boa parte da Bíblia dedicada à história. Mas nem sempre as histórias, os acontecimentos com os personagens bíblicos são algo que nós devemos repetir ou que devamos colocar como exemplo para nós. Muitas vezes as histórias estão registradas exatamente para mostrar como nós não devemos agir. A não ser que aquele exemplo, aquela história, aquela narrativa seja acompanhada de um mandamento da parte de Deus, a não ser que seja assim, nós não devemos atribuir autoridade àquele exemplo, àquela história bíblica. Isso nós vamos poder falar um pouco mais ao longo do nosso curso. Outro ponto é entendermos que, como princípio de interpretação, o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. Ou seja, a Bíblia não nos foi dada para aumentar, ou melhor, para satisfazer a nossa curiosidade. O propósito da palavra é mudar a vida daqueles que a leem. E como cristão, eu e você temos o direito e também a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Aqui é uma das conquistas, um dos pilares e uma das conquistas da Reforma Protestante. O sacerdócio universal de cada crente, o acesso à palavra de Deus, não mais apenas o ministro, o sacerdote tem acesso à palavra, mas todo crente tem o direito e a responsabilidade de estudar a Bíblia e interpretá-la. Outro ponto, a história da igreja é importante. O registro da caminhada do povo de Deus, da igreja do Senhor, é muito importante. E nos inspira, muitas vezes. Mas ela não é decisiva na interpretação da Escritura. Ou seja, a tradição da igreja, os ensinos de teólogos, de grandes líderes, pregadores, por mais virtuosos que tenham sido, por mais espirituais que tenham sido, não são o critério para interpretar a Bíblia. É claro que nós não podemos desprezar a tradição da igreja, do povo de Deus, mais de 2000 anos de história, mas sempre a primazia será da palavra de Deus, da Bíblia. E, por último, as promessas de Deus na Bíblia, que coisa maravilhosa isso, um grande consolo para nós isso. As promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes e de todas as gerações. Isso significa dizer que aquilo que está na palavra está disponível para ser aplicado à nossa vida pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade do Senhor e também com a necessidade do seu povo. Quero agradecer a você por ter estado conosco aqui e lhe aguardamos na próxima aula. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.